Olá, meu irmão, minha irmã, muito boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Cumbica. É um culto diferente, nós estamos fazendo esse culto remotamente, mas já aproveita esse tempo e convide a sua família. Chama o filho, a mãe, convida todo mundo para curtir juntos esse momento abençoado que o Senhor nos reservou. Aproveite também para compartilhar o vídeo, para curtir a página e já fazer os seus comentários online também. Será muito bom contar com a sua interação e com esse tempo juntos. Ok? Então vamos juntos para mais um culto do Senhor. Fique agora com um louvor muito especial. Meus irmãos, é muito bom nós estarmos juntos para louvar ao Senhor. E essa canção, uma canção do pastor Ademar, ela diz: Tu és meu Deus, eu te louvo, Tu és meu Deus, eu te amo. Cada dia eu entoarei ao Senhor um cântico novo. Tu és o meu Rei, Jesus, e com gratidão no coração eu canto. O meu louvor virá de Ti na congregação. E é interessante porque cada família está reunida em sua casa, mas o Espírito Santo nos une e nós somos a congregação do Senhor, reunidos aqui nesta noite para cultuá-lo. Vamos cantar essa canção? Meu louvor virá de Ti.
Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão. Canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Do Senhor me vem a inspiração, louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão. Em minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto. Meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti na congregação. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é aprendendo a ser grato em meio às dificuldades. Aprendendo a ser grato em meio às dificuldades. Vai preparando a sua Bíblia aí no livro de Salmos, no capítulo 34. Nós faremos a leitura juntos. Antes, porém, vamos ter um tempo de oração. Pai querido e amado, meu Senhor, nós consagramos esse culto a Ti. Senhor, aceita todas as partes dele, Pai, pois fazemos em louvor ao Seu nome. Meu Deus, nós queremos colocar diante de Ti alguns pedidos de oração. Oramos pela humanidade, Senhor Deus, que encontre no Senhor o conforto necessário para enfrentar essa crise. Oramos pelo nosso país, pelas lideranças políticas, Pai, para que tenham o seu tempo também de buscar ao Senhor, de buscar orientações no Senhor e que tomem decisões prudentes, Pai, pensando sempre no povo, meu Deus. Oramos pela nossa igreja, pela vida da liderança, pela vida dos irmãos, colocando também diante do Senhor e pedindo também, Pai, para que o Senhor o proteja
nos proteja e acampe seus anjos em nossas voltas, Pai. Meu Deus, consagramos ao Senhor a nossa família. Pai, proteja, tenha misericórdia, Pai. Evite que, não permita que nós estejamos expostos, estejamos atentos às orientações das autoridades, Pai, para nos mantermos aí longe dos riscos que essa doença pode nos trazer. Pai, tenha misericórdia também daqueles que estão enfermos, Pai. Cuida de cada um deles, abençoe as equipes médicas de enfermagem, pessoal de recepção, segurança, enfim, todos aqueles que trabalham diretamente com esse público, que o Senhor possa abençoá-los e protegê-los também. Cuide das famílias enlutadas, meu Deus. Infelizmente, algumas pessoas têm padecido desse mal, mas conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Que essas pessoas também aprendam e possam encontrar o conforto necessário no Senhor. Mais uma vez, meu Pai, nós consagramos esse culto a Ti, e essa é a nossa oração, os nossos pedidos, e nós o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, com a Bíblia preparada, então, vamos ler o Salmo 34 juntos. Amém? Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam, oprimidos, e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que se refugia nele. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, ouça-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam os justos serão castigados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Meus irmãos, é certo que nós vivemos tempos muito difíceis. Tempos de muitas aflições, medos e incertezas. Tempo de nos reinventarmos. Agora é tempo também das privações. É tempo de limitações. Tempo de ter aquela sensação de vulnerabilidade. Meus amigos, ao nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, nós percebemos aqui um momento de louvor, de adoração. Talvez você esteja pensando o que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo agora. É um momento tão diferente, esse que nós vivemos agora, que especialistas de diversas áreas da ciência têm reportado que a humanidade não será a mesma depois desse período de pandemia. Muitas coisas vão mudar. A forma como nós nos relacionamos, o meio ambiente, por exemplo, as questões econômicas também são discutidas de como serão tratadas depois dessa pandemia. Todas as áreas da ciência estão levando em consideração como será o convívio social depois desse período difícil e conturbado. O fato é que nós estamos vivendo agora
um momento histórico. Sim, eu e você estamos participando de um momento na história da humanidade que será discutido, será revisto, será falado por gerações futuras. Estudantes de gerações futuras se debruçarão sobre esse momento, discutirão sobre ele, para estudar e ver como a humanidade enfrentou o problema. Quais foram as estratégias utilizadas, as mais eficientes, aquelas que não foram tão bem assim, as estratégias desastrosas. Quais os comportamentos percebidos durante esse tempo? O que mudou? O que aprendemos com essa experiência? Essas serão as discussões em que gerações futuras discutirão sobre o que nós temos vivido agora. Mas voltando ao texto, e fazendo essa reflexão sobre esse tempo que nós vivemos agora. Será que, de fato, nós podemos aprender a ser gratos em meio a dificuldades? Será que tem espaço para gratidão num momento tão complicado e difícil como esse que nós vivemos? Pois bem, o salmo que nós acabamos de ler, ele se refere a um momento específico da vida de Davi. Dentro de um contexto bastante complexo também. O contexto que Davi vivia quando escreveu esse salmo era de perseguição, risco de morte. No capítulo 9 de 1 Samuel, você vai conhecer a história de Saul. Lá você vai perceber que Saul foi ungido pelo profeta Samuel como um escolhido do Senhor, aquele que governaria a nação de Israel. Você vai ver também na história de Saul que em um determinado momento Saul desagradou o Senhor. E o texto fala que o Espírito do Senhor se desprendeu dele, saiu dele. Então o Senhor levanta um jovem para ungí-lo também como seu escolhido, aquele que governaria a nação de Israel. No capítulo 16 de 1 Samuel, você vai perceber a introdução da história de Davi. Davi é introduzido na história no capítulo 16 de 1 Samuel. Davi aqui já havia sido ungido pelo profeta Samuel, e a partir daquele episódio, da peleja de Davi contra o gigante Golias, você vai ver que Davi ganha a simpatia do rei. O rei convida, ou melhor, convoca Davi para ficar junto dele, para viver junto dele. E o rei então começa a dar tarefas para Davi. Várias funções Davi exercia. E todas elas Davi exercia com habilidade e obtinha sucesso. O texto mostra que as pessoas começaram a se agradar de Davi, inclusive os conselheiros do rei. Essas pessoas se agradavam do trabalho que Davi executava, da qualidade do trabalho que ele executava. Então Davi começa a ocupar um cargo mais elevado. Davi agora ele faz parte do exército do rei. E é interessante você ver na história que Davi também era bem sucedido como militar. Nas campanhas de guerra que Davi travava, ele obtinha muitas vitórias. E o povo começou a ter simpatia por Davi, começou a reconhecê-lo também. Então Saul começou a sentir inveja de Davi. A inveja que Saul sentia por Davi era tanta que ele começou a tramar para matá-lo. Tem até um episódio que Davi estava na mesa junto com o rei, e o rei atenta contra a vida do Davi, lançando ou jogando uma lança contra Davi, que desvia e a lança pega na parede. Davi então começa a fugir do rei Saul. E o rei Saul começa a perseguir Davi incansavelmente a fim de matá-lo. Davi vive uma vida de peregrino, de fugitivo, se alojando em diversas cavernas, junto com um grupo de pessoas que o acompanhavam. Agora, o episódio de 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 até o capítulo 22, versículo 1, ali você vai ver a narrativa desse momento específico que eu comentei no começo da nossa reflexão. Nesse texto, você vai ver Davi em fuga de Saul, ele está fugindo de Saul, e ele
tenta obter ajuda do rei. Ele tenta obter ajuda do rei Aquis, no território de Gate. Só que Davi, quando chega em Gate, para obter a ajuda do rei Aquis, ele percebe que a conversa dos conselheiros do rei não lhe favoreciam muito. Aliás, não lhe favorecia em nada. E o texto diz que Davi tem medo. Davi, então, se finge de louco. Ele sai pela cidade, riscando as portas. O texto diz que ele baba. Mas o interessante é que o rei acredita nessa encenação de Davi. E aí, então, Davi tem a oportunidade de fugir e se esconder numa caverna. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele se refere a esse período de 1 Samuel 21, versículo 10, até o capítulo 22, versículo 1. Davi escreve um salmo de louvor a Deus. Esse salmo que a gente acabou de ler é um salmo de gratidão a Deus pelo livramento que Davi teve, ou pelo livramento que Davi recebeu do Senhor ao conseguir escapar, fugir do rei Aquis. Davi louva a Deus por esse livramento, mas prestem atenção, irmãos, ele louva a Deus por esse livramento específico, mas a perseguição de Saul continuava implacável. Não tinha terminado. As aflições, os medos, as angústias de Davi, as privações que Davi sentia ainda continuavam em virtude da perseguição que ele sofria por parte do rei Saul. Os salmos de Davi são sempre recheados de lamentações, de petições, de aflições. Você consegue sentir a dor de Davi em alguns salmos. E o interessante é que a maioria desses salmos, eles intercalam esses momentos de intercessão, de pedidos, de dor, com momentos de louvor e gratidão. Mas esse salmo que a gente acabou de ler, ele faz parte de um conjunto de mais 13 salmos de ações de graça. São salmos só de louvores. Percebam que, mesmo em meio a esse contexto conturbado, mesmo em meio a esse contexto de dificuldades, esse ambiente hostil em que Davi estava inserido, mesmo num ambiente como esse, Davi reconhece o agir de Deus em sua vida. Mesmo num ambiente complicado e hostil, Davi reconhece o agir de Deus em sua vida e louva, agradece ao Senhor. Os Salmos 34, que a gente acabou de ver, você vai reparar que em palavras como bendizer o nome do Senhor, louvor, gloriar ao Senhor, palavra como alegria, liberdade. Todas essas palavras, elas fazem parte desse louvor de gratidão de Davi. Num momento tribulado, num momento de dificuldade, num momento de privações. Eu convido você agora a observar algumas coisas no texto. Ao observarmos, por exemplo, o texto, nós vemos a atitude de gratidão de Davi ao falar que ele bendiria ao Senhor, que a sua alma se gloriaria no Senhor. Mas percebam que antes dele bendizer o nome do Senhor, antes da sua alma se gloriar no Senhor, vem duas atitudes importantes de Davi. O texto diz que ele buscou o Senhor. O texto ressalta que ele clamou o Senhor e foi ouvido. Davi percebeu a resposta de oração. Davi percebeu o agir de Deus em sua vida. Antes de bendizer e se gloriar no Senhor, ele procurou e clamou. Ao observarmos o texto também, nós vamos perceber, por exemplo, um convite aos leitores. É um convite à comunidade. Sim, Davi faz um convite à comunidade a partir do versículo 2. Veja aí na sua Bíblia, ele fala assim: minha alma se gloria no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Davi faz um convite aos leitores e à comunidade a se alegrar, a proclamar, exaltar o nome do Senhor junto com ele.
E o interessante é que essa parte do texto bíblico, essa parte do Salmo 34 também enfatiza algo muito interessante, muito legal, que vale a pena você prestar atenção, que é a oportunidade de dar testemunho. Davi também propõe no texto que as pessoas provem o Senhor, que as pessoas experimentem o Senhor e vejam como o Senhor é bom. E também há um convite para que as pessoas o temam. É exatamente isso. Provar não no sentido, é o provar no sentido de experimentar a bondade do Senhor. Tem a ver com confiança. Davi orienta nesse texto aqueles que temem o Senhor, que amam a vida e que desejam ter dias felizes. Ele dá orientações a essas pessoas para guardar a língua e afastar-se do mal. Davi diz para essas pessoas praticarem o bem. Ele diz para mim e para você que nós devemos buscar a paz com perseverança. E o texto mostra que o Senhor está atento. Veja só a percepção de Davi, que ele divide comigo e com você. Ele fala que os olhos e os ouvidos do Senhor estão voltados para os justos. Davi menciona aqui que o Senhor ouve o nosso clamor. Olha só que palavra, meu irmão. O texto diz que Deus está perto da gente. Que o Senhor nos livra das adversidades. Percepções do agir de Deus, e Davi continua, ele fala que Deus nos protege, que é o Senhor que nos redime. Davi diz que o Senhor é bom, e que felizes são aqueles que se refugiam nele. Percepções do agir de Deus no cotidiano da vida, em todos os momentos da vida. Percepções de Davi. O texto ainda diz que, ao voltarmos os nossos olhos para o Senhor, nós ficaremos radiantes de alegria. O texto diz que a nossa fisionomia muda, que nós não mostraremos mais decepção com a situação. Meus amigos, no versículo 19, a palavra do Senhor diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor a livra de todas. E veja o que Jesus fala em João 16:33. O Senhor Jesus nos diz que nós teríamos aflições, sim, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Nós teremos aflições, nós já estamos vivendo um tempo de aflição, mas o Senhor Jesus nos convida a ter ânimo, a olharmos para Ele. Davi nos ensina a ser gratos em meio às dificuldades. É isso que nós aprendemos com o texto. Davi nos ensina que nos momentos de aflições, nós encontramos oportunidade de perceber a ação de Deus para que sejamos gratos. É um convite a reconhecer isso e louvar ao Senhor pelos livramentos e por tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido em momentos de dificuldade. É um convite a perceber o domínio do Senhor sobre todas as coisas. O nosso Deus é todo-poderoso. Me permita fazer uma ilustração para que a gente possa entender melhor essa noção de perceber as ações do Senhor. Conta-se uma história que um certo homem caminhava pela rua e ele encontrou um amigo que era um poeta bastante reconhecido. E os dois conversavam ali e esse amigo indaga ao poeta. Ele faz um pedido ao seu amigo poeta. Ele diz que ele queria vender o seu sítio porque já não aproveitava tanto, já não via tanta graça no sítio assim. E como o amigo era um poeta, ele pede para que o amigo escreva um texto
para que ele possa criar um anúncio e publicar no jornal para vender. O amigo solícito fala, claro, pega um pedaço de guardanapo, uma caneta e na hora ali escreve o texto. E esse texto eu queria ler para vocês. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. Cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa é banhada pelo sol nascente e oferece sombra tranquila das tardes, quando você repousar na varanda. Aquele rapaz então pega o texto, agradece o amigo. Ele sabe que ele obteria sucesso em vender a sua chácara, o seu sítio, porque aquele amigo de fato escrevia muito bem. E ele foi para casa. Meses depois, os dois se encontram novamente. E o amigo poeta, lógico, foi logo perguntar, e aí, conseguiu vender o sítio? Aí ele falou, nem brinque com isso. Chegando em casa, eu fui ler o seu texto. E mostrei para minha mulher. E nós percebemos que nós tínhamos um pedaço do paraíso. Percepção. Os olhos desses personagens foram abertos para algo que eles já tinham, mas não conseguiam enxergar. É essa percepção que nós devemos ter todos os dias. Da ação de Deus, do mover de Deus na história, na minha e na sua história, na história da humanidade como um todo. É esse perceber de Deus que Davi tem, e tem bastante aguçado, aliás. Meus irmãos, me permita então fazer algumas aplicações desse texto que a gente acabou de ver. Nós podemos tirar muitas lições dessa passagem. Podemos aprender muitas coisas com essa passagem em específico. Mas eu quero destacar aqui 2 atitudes e 2 oportunidades. Se você gosta de anotar, então esteja atento. São 2 atitudes e 2 oportunidades. Ao perceber as ações de Deus, nós devemos, primeira atitude, louvar ao Senhor e ser grato. Louvar ao Senhor e ser grato, independente das circunstâncias. Essa é a primeira atitude que nós devemos exercitar. Buscar ser grato e louvar o Senhor por isso. Lembre que no texto Davi menciona que mesmo sendo perseguido e correndo o risco de morrer, ele louvava o Senhor. Ele era grato por suas providências e seus livramentos. Louvar o Senhor e ser grato, independente das circunstâncias. Qual é a oportunidade que nós temos com isso? Expressar louvores ao Senhor em meio às dificuldades é a oportunidade de testemunhar a nossa confiança nele. Expressar louvores ao Senhor em meio às dificuldades é uma oportunidade de testemunhar a nossa confiança nele. Ao perceber as ações de Deus, então, portanto, nós devemos mais uma atitude para você anotar aí. Vejam que, assim como é normal e é saudável que nós compartilhemos os pedidos de oração, que nós compartilhemos as petições que temos ao Senhor, nós compartilhamos esses pedidos com os irmãos, nós compartilhamos em comunidade, às vezes até nas redes sociais. Assim como é saudável fazer isso, pois Davi, ele clamou. Davi buscou o Senhor. O texto nos ensina isso também. Mas assim como nós devemos ter essa atitude de buscar e clamar ao Senhor, nós devemos também aprender a compartilhar os motivos de louvor e gratidão, inclusive com a comunidade. É isso mesmo. Nós devemos aprender, desenvolver a capacidade de compartilhar os motivos de gratidão e de louvor a Deus, inclusive com a nossa comunidade. Volte lá no versículo 2 e 3, vamos enfatizar esses versículos para que esse conceito fique bastante claro na nossa cabeça. Davi fala assim: minha alma se gloria no Senhor, ou se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos
exaltemos o seu nome. É um convite público. Davi está expondo a sua alegria, a sua gratidão a Deus e convidando a comunidade para se alegrar com ele. Isso nos ajuda, inclusive, a entender qual é a oportunidade com isso. A oportunidade, meu irmão, é de expressar a gratidão a Deus. E expressando a gratidão a Deus em meio às dificuldades, é uma oportunidade de testemunhar que Ele, o Senhor, está no controle. Expressar a gratidão a Deus em meio às dificuldades é uma oportunidade de testemunhar que Ele, o Senhor, está no controle. Recapitulando, então, a primeira atitude, louvar e ser grato a Deus, independente das circunstâncias. E a oportunidade é de expressar louvor ao Senhor em meio às dificuldades, é que nos dá uma oportunidade de testemunhar a nossa confiança no Senhor. A segunda atitude é que nós devemos aprender a compartilhar os motivos de louvor e gratidão, inclusive em comunidade. E a oportunidade, expressar gratidão a Deus em meio às dificuldades, é uma oportunidade de testemunhar que Ele, o Senhor, está no controle. Meus amigos, o Salmo 34, ele é o evangelho pronunciado. Exatamente isso, o Salmo 34 é o evangelho pronunciado. Vejam só, Jesus é a maior demonstração do agir de Deus. O Filho é a maior demonstração do agir de Deus em favor da humanidade. Ele, o Senhor Jesus, é a fonte da vida. O Senhor Jesus, nele nós temos tudo o que precisamos, é isso que nós temos aprendido aqui em nossa igreja. O Senhor é tudo o que precisamos. Ele é a resposta do clamor. Ele é a manifestação concreta do agir de Deus. Ele é o Deus presente, Deus conosco. Ele é a rocha onde nós estamos seguros. Ele, o Senhor Jesus, é aquele que nos liberta. Ele, o Senhor Jesus, é o nosso conforto. Ele nos ouve, Ele nos vê. Ele é o nosso Redentor. Pelo que você pode louvar e agradecer a Deus num tempo difícil como esse? Será que você não tem motivos de agradecer ao Senhor? Será que você não tem motivos de louvá-lo? Mesmo em meio às dificuldades? Se você tem, já aproveita o vídeo, já vai comentando aí, compartilha com as pessoas quais são os motivos de louvor, de gratidão que você tem. Quando terminar esse vídeo, reúna a sua família e compartilhe em família quais são os motivos de louvor e gratidão ao Senhor. Exercitem isso. Nós podemos exercitar isso em comunidade. Que o Senhor nos ajude a termos os nossos ouvidos e olhos atentos para perceber as suas ações, no mundo e em nossa vida, e em qualquer circunstância. Vamos orar? Oremos. Meu Pai querido, meu Senhor, nesse momento, Senhor Deus, nós queremos render louvor ao Senhor. Agradecer, Pai, pelas suas provisões. Agradecer, Pai, pelo refrigério, o socorro, a atenção do dia a dia. Nós agradecemos pela ciência, pelo esforço dos cientistas pelo mundo, tentando achar a cura, desenvolver uma vacina. Nós te louvamos, meu Deus, pelos médicos e enfermeiros, pelas pessoas que trabalham na produção de alimento, na distribuição do alimento, para que nós possamos ter o pão em casa. Nós louvamos, agradecemos ao Senhor pela vida dessas pessoas. Louvamos pelo cuidado com a família. Louvamos, Senhor Deus, pela nossa comunidade. Louvamos pela tecnologia que, em situações como essa, ainda nos permite cultuarmos ao Senhor. Estarmos juntos, mesmo que virtualmente, é verdade. Mas Jesus é o laço que nos prende.
E nós te agradecemos, te louvamos por isso. Te louvamos pela vida do seu filho, Pai, que trouxe perdão aos pecados, através do seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu sustento, pela sua palavra que o Senhor nos dá hoje. São muitos motivos de gratidão que nós encontramos, mesmo em meio às dificuldades. Nos ajude, Pai, a ter os ouvidos e os olhos atentos, para percebermos o seu agir e para que nós sejamos gratos. E nos perdoe as muitas vezes que nós fomos ingratos. Meu Deus, eu consagro esse culto ao Senhor, te agradeço pela oportunidade, Pai. Abençoe os meus irmãos que estão em casa assistindo. Dê a eles uma ótima semana, Pai. Cuide também das suas famílias. Essa é a nossa oração. Nós consagramos esse tempo ao Senhor. E nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, é isso. Esse é o final do nosso culto. Nós agradecemos a sua presença mais uma vez. E fique agora com mais um louvor. Louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Essa é a nossa mensagem de hoje. Deus abençoe você. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Meus irmãos, como é bom poder ouvir a palavra do Senhor. E saber que nosso consolo, nossa segurança está no Senhor. E eu quero convidar você a orarmos agora. Nós vamos orar pelas famílias da nossa igreja, vamos orar pelas famílias da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Vamos orar pelas famílias do mundo, neste tempo de dificuldade que estamos vivendo. Vamos orar pelas lideranças constituídas da cidade, do estado, do nosso país, para que Deus possa dar sabedoria e eles ouvirem a voz do Espírito falando com eles a direção que devem tomar nas decisões que favoreçam o povo. Vamos orar por isso. E vamos orar também pelos pastores, pela liderança de nossa igreja, para que o Senhor nos cubra com sua misericórdia. Vamos lá? Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite. Gratos porque pudemos nos reunir, cada família em sua casa, para cultuar o Senhor, para render ao Senhor louvor e adoração, para orar, falar contigo, para ouvir a tua palavra. E, Senhor, nós queremos dizer que a nossa confiança está depositada no Senhor. Nós não confiamos em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe as famílias de nossa igreja, abençoe as famílias de nossa cidade, nosso estado, nossa nação, as famílias em todo o mundo, Pai. Abençoe as lideranças, Senhor, para que possam ter sabedoria, e a sabedoria vinda do alto é aquela sabedoria que norteia para que o povo possa ir numa direção de paz. Nós pedimos pela liderança de nossa igreja, nossos pastores, ó Pai. Abençoa, tenha misericórdia, cubra-nos, Senhor, com o manto sagrado do Senhor, com tuas asas, cobre-nos e nos acolha, Senhor. Nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus. E nós louvamos o Senhor por isso e adoramos pelo que tu és. Nós vamos cantar uma canção agora, irmãos, que diz: confiarei em ti, eu confiarei, porque sei que ao amanhecer, quando todas essas coisas passarem, a voz da alvorada anunciará o poder de Deus em nossas vidas. Vamos cantar. Confiarei em ti, confiarei, porque sei que ao amanhecer a voz da alvorada anunciará o seu poder em mim, o seu poder, seu amor inundando meu coração. Sou seu filho e jamais me abandonará.
confiarei, em ti confiarei, porque sei que ao amanhecer a voz da alvorada anunciará o seu poder em mim, o seu poder, seu amor inundando meu coração. Sou seu filho e jamais me abandonarás. A sua palavra é fiel, a sua promessa é real, pois sua mão sobre mim me cerca e livra do mal. Sua misericórdia é sem fim, me acolhe em seu coração. Me cercas com todo amor, por isso te louvo, Senhor. Confiarei, em ti confiarei, porque sei que ao amanhecer a voz da alvorada anunciará o seu poder em mim, o seu poder, seu amor inundando meu coração. Sou seu filho e jamais me abandonarás. A sua palavra é fiel, a sua promessa é real, pois sua mão sobre mim me cercas e livras do mal. Sua misericórdia é sem fim, me acolhes em seu coração. Me cercas com todo amor, por isso te louvo, Senhor. A sua palavra é fiel, a sua promessa é real, pois sua mão sobre mim me cercas e livras do mal. Sua misericórdia é sem fim, me acolhes em seu coração. Me cercas com todo amor, por isso te louvo, Senhor. Meu Pai, aleluia. Meu Pai, Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto online. Muito obrigado pela sua presença, é muito bom ter você aqui conosco. Obrigado pelos comentários, por interagir conosco nesse culto diferente, mas muito especial também. Aproveite para reparar aqui nas descrições do vídeo o endereço de todas as redes sociais dos ministérios da Primeira Igreja Batista em Cumbica. Aproveite também para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e daquilo que nós disponibilizamos por esse canal. Mais uma vez eu agradeço, Deus abençoe você e a sua família. Fiquem com Deus. Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo
me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.